O sol castigava as palafitas de Porto Escondido, uma pequena comunidade ribeirinha incrustada no coração do Pantanal, onde o rio Cuiabá, largo e preguiçoso, era a única testemunha das aflições de seus moradores. Antônia, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar a mão miúda de Jossa, seu caçula de apenas 3 anos, sentia a vida esvair-se. Os olhos cor de jade do menino, límpidos como o céu daquela manhã abafada, espelhavam a mesma apreensão que ela, com todas as suas forças, tentava esconder. O pequeno barraco de madeira, erguido sobre palafitas e gasto pela umidade e pelo tempo, permanecia num silêncio sepulcral, como se pressentisse a tragédia iminente. Um relógio de pêndulo, presente de seu falecido esposo, Zé Vaqueiro, marcava o tempo que escorria impiedoso. Cada tic-tac era uma chicotada, um lembrete cruel de que aquela seria sua última alvorada sob aquele teto. O aluguel, uma dívida que crescia como as águas na cheia, estava atrasado havia meses. E o pouco que Antônia conseguirá juntar, vendendo beiju na feira local e remendando redes de pesca, mal dava para alimentar a prole. Ela sentiu um nó áspero na garganta quando Pia, sua filha mais velha, de 12 anos, com os olhos grandes e cheios de uma sabedoria precoce, a fitou. "Mãe, a gente vai ter que ir embora daqui?" perguntou Pia, a voz um fio de linha prestes a arrebentar. Antônia engoliu em seco, desviando o olhar para não desabar. "Tô tentando, meu amor. A gente vai achar um jeito. Prometo que vamos ficar juntos." Mas por dentro, Antônia sabia que a promessa era frágil como a teia de uma aranha. Desde que Zé Vaqueiro fora levado pela febre amarela, há quase 2 anos, sua vida tinha se transformado num rio revolto de pobreza e desespero. Uma viúva tão jovem, com 5 bocas para alimentar sozinha e sem um porto seguro, era vista como um fardo pelos poucos que a conheciam em Porto Escondido. Naquela manhã, a batida na porta foi mais um estrondo que um chamado. "Senhora Antônia, ordem de despejo. Seu coronel Tibúrcio, dono destas terras, exige a desocupação até o fim do dia", bradou um oficial de justiça, acompanhado por 2 capangas com ares de jagunços. Antônia tentou conter as lágrimas, mas a dor apertava seu peito como as garras de uma onça. O desespero crescia, sufocante. Mais tarde, sentada na praça principal de Porto Escondido, um descampado empoeirado sob o sol a pino, cercada pelos filhos, Antônia sentia o vento quente queimar sua pele. Os olhares indiferentes das poucas pessoas que por ali passavam eram navalhas. "Mãe, o que vai ser da gente?" perguntou Tiago, de 8 anos, a voz carregada de medo. Ela apertou os pequenos corpos junto a si e disse, a voz firme apesar do coração em pedaços: "Não importa o que aconteça, vamos ficar juntos. Não vou deixar vocês irem para lugar nenhum sozinhos." A única alternativa que lhe restava era uma decisão desesperada, cruel e incomum: ir até o leilão das penúrias, um evento degradante onde famílias e indivíduos endividados eram vendidos para garantir a própria sobrevivência ou, pelo menos, permanecerem unidos. O sol impiedoso de Porto Escondido, que antes pintava de ouro as águas do Cuiabá, agora castigava o chão ressequido da praça principal, transformado num palco de humilhação pública. Uma multidão, curiosa e impiedosa, se aglomerava sob o calor causticante, ansiosa pelo espetáculo do leilão das penúrias. Antônia, com os joelhos em carne viva pela terra seca, sentou-se no chão duro. O peso de toda Porto Escondido parecia cair sobre seus ombros, os olhares sobre ela eram como brasas. Seus 5 filhos, encolhidos ao seu redor, buscavam refúgio uns nos outros, tentando se esconder de um mundo que parecia ter virado as costas. As lágrimas, antes contidas, escorriam agora em rios silenciosos pelo rosto marcado de Antônia, que até pouco tempo atrás acreditava poder vencer qualquer tempestade da vida. A poeira levantada pelos passos curiosos e o murmúrio da multidão criavam uma atmosfera sufocante. Era o cheiro do desespero misturado com a indiferença alheia. A brisa quente trazia, junto com a poeira, os comentários maldosos que faziam o coração de Antônia apertar ainda mais. Quando o leiloeiro, um homem corpulento com um chapéu de palha puído e um sorriso cínico, subiu no pequeno palco improvisado, Antônia mal conseguiu levantar a cabeça. "Atenção, senhores!" Sua voz cavernosa ecoou pela praça lotada, abafando o burburinho. "Hoje trago a vocês algo especial. Uma família inteira. Mãe e 5 filhos. Uma oportunidade única para quem quer um lar ou uma mão de obra extra.
Um riso baixo, carregado de desprezo, espalhou-se entre os espectadores. O escárnio pelo sofrimento alheio era tão natural quanto a brisa que cortava a cidade. 5 crianças. Isso deve ser um fardo enorme para qualquer um, zombou uma voz feminina da multidão, vinda de uma senhora com um leque de palha que abanava o rosto rosado. Quem, em sã consciência, vai querer essa confusão toda? Aposto que essa mulher nem consegue cuidar direito desses pequenos, disparou outro, rindo alto. Deve ser uma preguiçosa, uma fracassada. Antônia sentiu cada palavra como uma punhalada, cada risada como um golpe. Seus filhos se encolheram ainda mais, escondendo o rosto e tentando se afastar daquelas vozes cruéis. Ela apertou a mão de Jossa e murmurou palavras de conforto que mal acreditava. O leiloeiro limpou a garganta, tentando silenciar a multidão. Começamos a disputa em 5 réis. Quem dá mais? O preço parecia uma piada de mau gosto, um insulto à dignidade daquela família que já havia perdido quase tudo. 5 réis pela vida e pelo futuro de 6 pessoas. Um valor tão baixo que parecia que estavam vendendo pó e vento. Um homem na primeira fila, com chapéu de couro e botas enlameadas, deu uma gargalhada escancarada. 5 réis? Quem vai pagar esse preço? Zombou, atirando uma moeda ao chão. Aposto que nem com o preço da fumaça dá para comprar mais. Mais risadas, mais desprezo. Alguns começaram a gritar ofertas baixíssimas, outros jogavam moedas ao chão para debochar ainda mais. Antônia sentiu as lágrimas se acumularem, mas fez um esforço imenso para não chorar alto. Ela olhava para os rostos alheios, buscando algum resquício de compaixão, mas só encontrava olhos vazios e sorrisos cruéis. Vai lá, Dona Antônia, disse uma voz áspera do público. Com tanto de criança, nem no inferno alguém quer vocês. O mais doloroso era ver o medo estampado no rosto dos filhos, especialmente na pequena Lia, que ainda não entendia direito o que acontecia, mas sabia que tudo era ruim. No momento em que o leiloeiro, com um sorriso vitorioso, estava prestes a finalizar o lance, Antônia sentiu a voz seca de alguém se levantar do meio da multidão. No exato momento em que o leiloeiro, com um martelo no ar e um sorriso ávido, se preparava para selar o destino de Antônia e seus filhos, um silêncio pesado desceu sobre a praça de Porto Escondido. A voz seca de alguém, vinda do meio da multidão compacta e barulhenta, cortou o ar como um raio. Um homem solitário, de rosto fechado e olhar tão frio quanto as águas do rio na madrugada, ergueu a mão com uma lentidão calculada. Ele vestia roupas simples, desbotadas pelo sol, e um chapéu de aba larga e puída cobria parte de seu rosto marcado. 5 réis, disse ele, a voz firme e indiferente, como se estivesse avaliando uma peça de gado no mercado, e não uma família prestes a ser desmembrada. A praça inteira prendeu a respiração. Ninguém esperava que alguém realmente desse o lance, ainda mais por um valor tão ínfimo, quase uma afronta. A multidão, antes ruidosa e zombeteira, agora estava em choque. Você deve estar brincando, zombou um homem à direita, cruzando os braços e balançando a cabeça. Vai acabar pobre antes do ano acabar se levar essa tralha toda. Mas o homem misterioso não se abalou. Nem mesmo um fio de emoção, um músculo facial, se moveu em seu rosto endurecido pelo tempo e talvez por muitas dores. Seus olhos permaneceram fixos no leiloeiro, um abismo de desinteresse e, ao mesmo tempo, uma determinação gélida. O leiloeiro, depois de um breve momento de hesitação e surpresa, bateu o martelo com força. O som ecoou pela praça, selando o destino de Antônia e de seus filhos. Vendido! Para o fazendeiro Severino, por 5 réis, anunciou, a voz ainda um tanto incrédula. Antônia sentiu o mundo desabar em câmera lenta, e ao mesmo tempo, uma tênue e estranha fagulha de esperança. Ser vendida por 5 réis para um homem que não conhecia, que provavelmente não queria aquela família, era uma humilhação que ela jamais esqueceria. Era a prova cabal de sua degradação. Ela baixou a cabeça, segurando o choro que teimava em vir à tona. Os olhos das crianças, arregalados e cheios de medo, refletiam vergonha e incredulidade. Mas, pelo menos, eles estavam juntos. E, naquele momento de desespero, isso bastava para Antônia. O fazendeiro Severino se afastou lentamente do palco, sem sequer olhar para trás.
Seu rosto, esculpido pela indiferença, parecia carregar um passado sombrio e uma aversão a qualquer tipo de envolvimento. Antônia sabia que aquela era apenas a primeira página de uma história que poderia ser ainda mais dolorosa. Mas talvez, no meio da solidão da fazenda, eles pudessem encontrar um lugar para recomeçar. Antônia mal conseguia acreditar que estava de pé, segurando a mão dos 5 filhos, enquanto caminhavam pesadamente atrás daquele homem que havia comprado sua família por uma bagatela, 5 réis. O fazendeiro Severino, o senhor da mata, como era conhecido por poucos e em sussurros na região, não disse uma palavra durante todo o percurso até sua propriedade. Seus passos eram firmes e calculados, afundando na terra batida do Pantanal, enquanto sua expressão severa ocultava qualquer traço de emoção. A poeira do caminho levantava sob suas botas grossas de couro, formando pequenas nuvens que se dissipavam no ar pesado do meio-dia. O silêncio entre eles parecia tão denso quanto o calor que emanava do chão. As crianças olhavam para trás, para Porto Escondido que agora diminuía no horizonte, e depois para o homem à frente, que agora os levava a um destino incerto. Cada olhar era um misto de curiosidade assustada e apreensão. Pia, a mais velha, sentia o mesmo frio na barriga da mãe, mas tentava demonstrar coragem para os irmãos. Jossa, ainda pequeno, se agarrava na barra do vestido de Antônia, sem entender completamente o que acontecia, mas sentindo a mudança no ar. Antônia trocava olhares preocupados com os filhos, sentindo o peso da responsabilidade apertar seu peito como nunca antes. Que tipo de vida Severino lhes daria? Seria ele um carrasco ou apenas um homem distante? Essas perguntas martelavam em sua mente, sem resposta. O fazendeiro, por sua vez, mantinha o olhar fixo no horizonte, indiferente aos murmúrios apreensivos das crianças e ao desespero silencioso da mulher que o seguia. Sua silhueta imponente, desenhada contra o céu azul sem nuvens, parecia a de um guardião de segredos antigos. Na chegada, a fazenda era simples, mas imponente na vastidão do Pantanal. A casa de madeira escura, com telhado de sapê já um tanto gasto, parecia fincada na terra seca, cercada por campos que se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por cercas de arame farpado e o silêncio profundo da solidão. Severino, como Antônia viria a saber, era um homem enigmático, conhecido por poucos na região. Solitário, reservado, sempre envolto em um mistério que fazia com que as pessoas sussurrassem seu nome, mas evitassem seu olhar. Boatos corriam sobre um passado turbulento, de uma perda que o havia transformado, tornando um homem de poucas palavras e nenhum afeto. Ele abriu a porta da casa com um gesto brusco e entrou sem dizer uma palavra, esperando que Antônia e as crianças o seguissem para dentro da penumbra fresca da moradia. "Onde vamos dormir?", perguntou Antônia, a voz tentando conter o nervosismo, o eco do leilão das penúrias ainda fresco na memória. "Na casa. Você vai cuidar das crianças e ajudar no que for preciso." A resposta veio fria, direta, sem qualquer sinal de acolhimento. Os filhos se entreolharam, apreensivos, enquanto Antônia tentava conter o medo e a vergonha. Ela observava aquele homem, tentava entender o que havia por trás daquele olhar duro, daquela postura inflexível. As paredes da casa pareciam absorver as palavras, e o cheiro de terra e fumaça de lenha pairava no ar. Depois de algumas horas de silêncio, quando já estava quase perdendo a esperança de que ele dissesse algo além de ordens, Antônia resolveu tentar uma pergunta simples, quase tímida, rompendo o manto de silêncio. "Posso saber seu nome?", perguntou ela, olhando para ele pela primeira vez, buscando alguma humanidade naquele homem distante. Severino a olhou nos olhos com uma expressão que misturava surpresa e desdém, como se a pergunta fosse uma afronta pessoal. "Severino", disse curto, sem qualquer emoção, voltando-se para um canto escuro da sala. E foi assim que começou a história daquela família, mercadoria de um fazendeiro solitário, misterioso e frio no coração. A noite caía rapidamente naquela região, e a casa de madeira ressoava o silêncio pesado de desconhecidos forçados a conviver sob o mesmo teto. A noite caiu rapidamente na fazenda de Severino, no coração do Pantanal. A escuridão engoliu as cores vibrantes do dia, deixando a casa de madeira sob um silêncio pesado, preenchido apenas pelos murmúrios distantes dos animais noturnos e pelo ranger da estrutura antiga. Severino desapareceu por alguns minutos, e o coração de Antônia batia forte com a incerteza. Ele voltou carregando um pote fumegante de sopa simples,
o único alimento que parecia ter preparado para aquela noite. O cheiro de algo cozido, talvez mandioca e carne seca, pairou no ar, um aroma quase esquecido para a família faminta. Antônia observou enquanto ele colocava a tigela fumegante sobre a mesa improvisada, sem sequer tirar o chapéu puído ou sentar-se. A postura rígida e o rosto inexpressivo não davam margem para adivinhação. "O jantar está pronto", disse ele, a voz firme e seca, destituída de qualquer calor. Ela hesitou, olhando para a tigela e depois para ele, tentando decifrar o que se passava por trás daquela muralha de indiferença. "O senhor vai comer?", perguntou cautelosa, a voz quase um sussurro. Severino desviou o olhar para a escuridão do lado de fora e respondeu, a voz mais baixa, mas ainda cortante, "Não. Não estou com fome." O silêncio voltou a preencher a sala, pesado e desconfortável, um véu invisível entre eles. Antônia respirou fundo, tentando quebrar o gelo que se formara, buscando uma brecha para entender como poderia se tornar útil, como poderiam provar seu valor. "Quero agradecer por nos dar um teto", falou Antônia, a voz baixa, carregada de uma gratidão que ela sabia ser mínima diante da situação humilhante em que se encontravam. Ele apenas murmurou, sem olhá-la, "Não precisa agradecer." Antônia sentiu um nó na garganta, mas se manteve firme. Seus filhos dependiam dela. Aquele homem, por mais frio que fosse, era agora a única esperança para que eles permanecessem juntos. "Como podemos ajudar na fazenda?" "Eu passo roupa, lavo, faço o que for necessário", ofereceu com sinceridade, tentando transmitir sua determinação através das palavras. Severino a fitou por um instante, avaliando a súplica daquela mulher exausta, mas com uma chama acesa nos olhos. "Amanhã eu te ensino como serão os serviços", respondeu ele, com a mesma frieza que até então predominava. Aquela foi a primeira noite na Fazenda do Sossego, nome irônico para o que a família de Antônia estava vivendo. Cheia de silêncio e distância, mas também de um estranho pacto silencioso de sobrevivência e adaptação. Cada um guardava seus segredos, seus medos e suas feridas, enquanto o Pantanal, lá fora, parecia respirar junto com eles. Antônia sentia que, apesar de tudo, havia uma tênue possibilidade de recomeço. Mas seria uma batalha diária contra o desconhecido, contra a frieza de Severino e contra as próprias cicatrizes. A pergunta que pairava no ar era, por quanto tempo essa trégua se manteria? Os primeiros raios de sol daquela manhã na Fazenda do Sossego entravam tímidos pela janela da pequena casa de madeira, tingindo o chão de um dourado pálido. Para Antônia e seus filhos, porém, o despertar era pesado, carregado de incertezas e da dura realidade imposta por Severino, o fazendeiro solitário e misterioso. O silêncio que pairava no ar não era o confortável silêncio de um lar, mas o de quem ainda não se adaptara a uma vida tão nova, de certa forma, imposta. Antônia se levantou devagar, sentindo o cansaço enraizado nos ossos. Ouviu os primeiros murmúrios dos filhos. Tiago, o mais velho, já começava a se vestir com cuidado que denunciava a maturidade precoce que precisará assumir. Lia, uma de suas filhas, ajeitava o vestido surrado enquanto observava com olhos curiosos o chão áspero da casa. Os mais novos, Jossa, Pedro e Ana, ainda dormiam aconchegados na única cama improvisada que haviam conseguido arrumar. Apesar da exaustão, Antônia sentia uma chama acesa no peito. A necessidade de manter a família unida, de proteger aqueles que dependiam exclusivamente dela. A vida fora dura, mais do que poderia imaginar, mas nada preparara para a humilhação do leilão das penúrias, para a frieza do homem que agora era dono de seu destino e de seus filhos. Ela saiu do quarto com cuidado, evitando acordar os pequenos, e foi até a cozinha improvisada na sala. Aquele espaço modesto abrigava um pequeno fogão a lenha que ainda exalava o cheiro da sopa que Severino havia preparado na noite anterior. Uma sopa simples, quase sem temperos, que falava mais de sobrevivência do que de conforto. Enquanto acendia o fogo para preparar o café ralo, Antônia escutou passos do lado de fora. As crianças já estavam acordadas, seus risos tímidos misturados à curiosidade natural de quem enfrentava um mundo novo e assustador. Eles a chamaram para fora, onde o ar fresco da manhã trazia o cheiro da terra úmida e das plantas que começavam a despertar. Foi ali, naquele instante, que Antônia percebeu o quanto seus filhos estavam dispostos a se adaptar, a lutar para fazer daquele lugar um lar, mesmo que tudo fosse estranho e incerto.
Quando Severino apareceu no pátio, suas botas levantando poeira do chão seco, as crianças se afastaram um pouco, respeitando a aura de distância que ele emanava. Ele não parecia um homem acostumado a gentilezas ou a conversas amigáveis. O silêncio entre ele e Antônia, naquele instante, era um muro que ambos tentavam atravessar, mas sem coragem suficiente para dar o primeiro passo. Vocês podem ajudar, disse Severino, com sua voz firme e cortante, virando-se para as crianças. Os pequenos podem fazer trabalhos simples. Antônia olhou para ele, surpresa com aquela pequena abertura, mesmo que vestida em palavras tão duras. O que exatamente eles podem fazer? Perguntou, a esperança misturada com a preocupação na voz. Severino apontou para os campos, para as pequenas hortas que começavam a ser cuidadas com esforço e paciência. Plantar, cuidar do galinheiro, alimentar os animais. Trabalho é o que não falta por aqui. Ele se aproximou das crianças, falando em tom de comando, mas sem perder aquele jeito que parecia querer ensiná-los a sobreviver, não a agradar. Lucas, o mais novo dos garotos, olhou para a mãe buscando alguma confirmação, e Antônia ofereceu um sorriso encorajador, apesar do medo que sentia por dentro. Vamos tentar, disse ela. O fazendeiro, então, começou a mostrar, passo a passo, como preparar a terra para o plantio. Explicou a importância de cada detalhe, da água à luz do sol e da paciência necessária para ver as sementes crescerem. As crianças, mesmo cansadas e assustadas, ouviam atentamente, tentando absorver aquele conhecimento que, para elas, era a chave para a sobrevivência. No galinheiro, Severino mostrou como alimentar as galinhas, como recolher os ovos sem assustar as aves, e explicou que cada tarefa, por mais simples que parecesse, tinha seu valor e impacto para o funcionamento da fazenda. Durante os dias que se seguiram, Antônia observava seus filhos crescerem em coragem e força, mesmo diante da rigidez e distância daquele homem frio que, por algum motivo, decidirá assumir aquela família tão cheia de cicatrizes e dificuldades. Ela mesma se dedicava com afinco, aprendendo as tarefas que Severino indicava, buscando no trabalho duro uma forma de reconstruir um pouco da dignidade que a vida havia tirado dela. Cada dia era uma batalha contra o medo de perder tudo, contra a vergonha das lembranças do leilão e contra a sensação constante de ser uma estranha naquele pedaço isolado do Pantanal. Mas por mais que Severino mantivesse sua fachada de frieza e mistério, havia momentos em que sua guarda parecia baixar, ainda que por breves instantes. Pequenos gestos, olhares rápidos que Antônia tentava interpretar como sinais de uma humanidade escondida sob a armadura que ele usava para se proteger do mundo. Naquela fazenda, o tempo parecia se estender, trazendo não só o cansaço do trabalho, mas também a possibilidade, ainda que tênue, de uma nova chance para aquela família que, contra todas as probabilidades, continuava lutando para permanecer unida. Acordando antes do sol naquela manhã, Antônia sentou-se por um momento na beirada da cama improvisada, observando a casa ainda silenciosa ao redor. Pensamentos pesados a invadiam, como nuvens densas que ameaçavam desabar a qualquer instante. A lembrança da humilhação no leilão das penúrias ainda queimava em sua mente, mas havia algo mais forte, a promessa silenciosa de que jamais deixaria seus filhos serem separados. Como vou conseguir dar a eles tudo o que merecem? Pensava em voz baixa, com a voz embargada pela angústia. Ela se perguntava se aquela vida na fazenda do sossego poderia ser mais que um abrigo temporário, se Severino, com seu jeito rude e distante, podia ser a resposta ou apenas mais uma dificuldade a superar. Mãe, você vai ficar bem? Perguntou Ana, uma de suas filhas, ao se aproximar dela com olhos preocupados. Antônia sorriu com força, tentando disfarçar o medo. Vou, filha, porque vocês são minha força. A gente vai dar um jeito, sempre. Na simplicidade do cotidiano, os pequenos encontravam refúgio e até mesmo alegria. Para Pedro, Ana e Lucas, o galinheiro era um mundo de descobertas, onde o barulho das penas e o calor das aves despertavam sorrisos que pareciam iluminar a casa inteira. Lia encontrava prazer em ajudar a mãe na cozinha, fazendo bolos simples com os poucos ingredientes que conseguiam juntar. As crianças levavam a vida na fazenda como uma aventura, um refúgio da tristeza do passado, correndo pelos campos, brincando entre as árvores e aprendendo a cuidar dos animais. Descobriam que a natureza tinha seus próprios modos de curar as feridas invisíveis da alma. Antônia observava tudo isso com um misto de orgulho e melancolia. Sabia que não podia protegê-los de todos os perigos,
mas podia ensinar a eles a coragem para enfrentar qualquer tempestade. De longe, Severino assistia a tudo com olhos atentos. Ele não se aproximava demais, nem oferecia palavras de conforto. Isso não fazia parte de sua natureza. Mas o cuidado com a fazenda e com aquelas crianças era evidente em sua postura rígida, nos pequenos detalhes que ele corrigia silenciosamente, nas ordens que dava para manter tudo em ordem. Ele não demonstrava afeto, não fazia promessas nem gestos grandiosos. Era um homem feito para o isolamento, acostumado a confiar apenas em si mesmo. E ainda assim, algo naquela família despertava nele um senso de responsabilidade que ele não sabia nomear. À noite, quando o silêncio finalmente caía sobre a fazenda, Antônia sentia o peso do dia acumulado no corpo cansado. Mas, apesar de tudo, havia uma semente de esperança, uma certeza silenciosa de que talvez ali, naquela terra árida e solitária, eles poderiam finalmente encontrar um lar, um porto seguro onde a dignidade, antes leiloada, pudesse florescer novamente. Se essa história de resiliência e recomeço, vinda direto do coração do Pantanal, tocou você, não se esqueça de se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada e outras histórias inspiradoras que nos lembram da força da esperança.